Glória a Deus. Muito bom estar nessa manhã aqui para louvarmos o nome do Senhor. Eu não sei se você percebeu, mas este culto ele está girando em torno da gratidão. Você percebe isso daí nos nossos hinos, na abertura que a Michele fez. Então, nós temos muitas coisas a agradecer ao nosso Senhor. Quando nós olhamos tudo aquilo que Ele já fez, o nosso coração se alegra. A irmã Irene citou aqui que ela passou dificuldade, eles passaram dificuldade como família, mas ela não olha, ela olha que foi um tempo difícil, mas ela vê também que Deus abençoou a vida dela. Então nesta manhã, casando com tudo que nós estamos falando, e eu sei que há um movimento do Senhor nisso tudo, há uma atmosfera de Deus neste lugar. Eu queria ler com você o Salmo 103, do verso 1 ao verso 5. Ele fala sobre gratidão. E é isso que Deus quer falar nas nossas vidas nesta manhã de domingo. Uma manhã que Deus já tem nos abençoado, que nós estamos com saúde, estamos na casa do Senhor. Nós podemos olhar para o passado e ver tudo aquilo que Ele já fez por nós, até nós chegarmos aqui no dia de hoje. Salmo 103, verso 1 ao verso 5. Diz assim: bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser, bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. É Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças, que resgata a sua vida da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Eu queria ler apenas esses versos aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Estar na tua casa é um privilégio. Saber que somos cuidados pelo Senhor, Pai, é um privilégio, é uma alegria, Senhor. Nós podemos dizer, como diz na tua palavra, até aqui nos ajudou, Senhor. E nós temos certeza disso, Senhor Deus, quando nós olhamos para a Bíblia, Senhor Deus, e nós vemos a tua mão, Senhor Deus, na vida das pessoas ali, daqueles personagens bíblicos, Senhor. Mas nós sabemos que não se encerrou ali, Senhor Deus. Até hoje o Senhor continua, Senhor Deus, no meio de nós, fazendo coisas maravilhosas. E por isso nesta manhã nós queríamos falar sobre gratidão, falar aqui, Senhor Deus, dos teus feitos, Senhor Deus, das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. O título dessa mensagem é Coração Grato, Vida Feliz. Coração grato, vida feliz. Este salmo, nós só lemos os primeiros 5 versos, mas se você ler os 22 versos aqui, você vai ver que é um salmo de gratidão. Ele começa já falando bendizendo, pedindo a alma para bendizer o nome do Senhor. No primeiro ele diz isso, e no 22, quando encerra também, ele diz a mesma coisa. Ele só se ocupa em bendizer o nome do Senhor. Não há um pedido neste salmo, só há agradecimento, reconhecimento e exaltação. Talvez seja até um alerta para nós, que muitas vezes nós chegamos na presença do Senhor e muitas vezes nós não paramos um minuto para agradecer aquilo que Ele já fez. Nós não paramos muitas vezes um minuto para ouvir a voz dEle, mas nós entramos na presença falando: Senhor, me dá isso, me abençoa com aquilo, faz isso, abençoa fulano, vai no hospital, na casa do irmão. E nós pedimos, mas muitas vezes nós não paramos para agradecer. E o Senhor quer tratar isso nesta manhã. Nós precisamos ser gratos a Ele. Quando nós olhamos para trás, nós podemos ver muitas coisas que Ele fez. O próprio apóstolo Paulo, aos Tessalonicenses, ele diz assim: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, se você perceber, ele está falando assim, sejam gratos em todas as circunstâncias. Ele não está falando sejam gratos quando tudo der certo. Não está dizendo isso. Em todas as circunstâncias.
Eu lembro que um dia eu liguei para meu pai morava longe, e aí ele foi correndo para atender o telefone, e ele caiu e entrou num buraco. E aí ele atendeu o telefone, alô, tal, e ele estava rindo, ele falou, não, é que eu caí num buraco quando estava correndo para atender o telefone, mas glória a Deus, sejamos gratos em tudo o que Ele tem feito. Por que aquele Deus permitiu isso, eu não sei, mas sejamos agradecidos em tudo, nas coisas difíceis que Deus coloca diante de nós e nas coisas fáceis também. Em todas as coisas, em todas as circunstâncias, Deus quer que sejamos gratos. E Ele sabe, porque Jesus no Sermão do Monte, lá no finalzinho, lá no capítulo 7, 21, Ele falou de pessoas que só adoravam a Ele com a boca, com os lábios, mas não adorava de todo o coração. E o salmista, quando ele diz no primeiro, né, ele diz aqui, todo o meu ser. Então nós precisamos, entrar na presença de Deus, confiar, ser gratos com toda a nossa vida. Pode ser que se eu estiver fazendo uma simulação, você não vai saber. Se você fizer uma simulação, eu não vou saber. Nós não conseguimos entrar no coração de cada um para entender o que está acontecendo, mas o Senhor sabe. E o Senhor, quando nós falamos, nós oramos, nós cantamos a Ele, Ele sabe todas as coisas. E aqui, como eu disse no anterior, Ele fala assim, sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus. E aí, Jesus fala assim, muitos dizem, Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Se um versículo anterior, ele fala assim, sejam gratos porque essa é a vontade de Deus, eu posso entender que o desejo de Deus, e no momento decisivo da minha vida, eu preciso fazer a vontade de Deus. É decisão, isso é crucial para as nossas vidas, é crucial para o nosso relacionamento, é crucial para a nossa salvação. Porque quem que vai entrar no reino de Deus? Quem faz a vontade dele. Então, se nós pegarmos as palavras que muitas vezes passam corridas quando nós lemos a Bíblia e pararmos, a vontade de Deus para nós é essa: ser gratos em toda e qualquer situação, não rabugentos, resmungões. Paulo, quando ele diz a Timóteo, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis, ou tempos difíceis. E aí ele começa a elencar um monte de coisa ruim, que ninguém quer ser isso aqui que ele elenca, ninguém quer ser, eu não quero. Mas ele fala assim, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios. Olha, a ingratidão, ela entra na lista daqueles que o próprio Paulo mais à frente diz, eles são pervertidos, eles são reprovados na fé. Então todas essas coisas que ele fala aqui, reprova alguém na fé. E os reprovados na fé, eles não vão passar na eternidade com Jesus. É forte, mas é a realidade bíblica, é a realidade de Deus. Então, se há algo que agrada a Deus, é um coração grato. Ser grato às pessoas que te ajudaram, ser grato àqueles que contribuíram com a sua vida de alguma forma, ser grato olhando para o passado e vendo tudo aquilo que o Senhor já fez, e poder se alegrar no dia de hoje. Assim como o testemunho da irmã, ela sim passou dificuldade, chegou a passar dificuldade de comer, mas ela também viu a provisão de Deus chegar. É isso que nós precisamos analisar as nossas vidas, porque um coração grato também nos dá alegria. Se nós olharmos sempre com ingratidão, nós ocupamos a nossa vida em maldizer. Porque fulano não me ajudou. Por que não fizeram isso? Se Deus tivesse feito de outra forma. A gente pensa, que
Deus, ele perdeu o controle, ou que ele é menos inteligente e sabe menos do que nós. Então a gente acha que Deus deveria ter feito de outra forma. E assim nós somos ingratos. E a gratidão, ela nos traz muita alegria. Provérbios diz que a alegria do coração transparece no rosto. Então uma pessoa grata, ela vai transparecer porque ela é feliz. Porque ela olha para as situações da vida e fala: nossa, que bom. Eu não recebi talvez tudo aquilo que eu precisava, mas olha, o Senhor já me abençoou com uma parte. Já está chegando aqui, ó. Eu não tenho tudo, mas eu já tenho 10% daquilo que eu precisava. Eu estou conseguindo, Deus está me abençoando. Isso é um coração grato. Um coração grato, ele sorri fácil. Pessoa de sorriso fácil. Um coração ingrato é aquela pessoa macambuza, né? Brava, ingratidão. Se o pai faz alguma coisa, a mãe faz, está reclamando. Não é tudo que queria. Se o chefe dá uma promoção, mas não é aquilo que eu queria mais. E é ingratidão. Então é uma pessoa brava, uma pessoa carrancuda. O grato, ele tem disposição, porque ele sabe que a energia dele vem de Deus. Então ele está sempre feliz, né? Já viu? Trabalhar com gente grata é a melhor coisa que tem. Ele te anima. Ele faz seu dia mudar. Mas o ingrato não. O ingrato, ele blasfema. O ingrato está lá reclamando. Ele chega na empresa, ele reclama da empresa. Mas ele não sai de lá. Ele não procura algo melhor, ele só reclama. Ele está na faculdade, ele reclama da faculdade dele. Não é assim? Tem pessoas que são assim. Isso é ingratidão. Isso não agrada a Deus. Temos que agradecer. Esses dias o chefe fez uma reunião falando: olha, nós não podemos assumir projetos que dê prejuízo aqui. O mercado não permite mais isso. Se nós fizermos isso, um dia nós vamos ser mandados embora. Eu mesmo perco a empresa. O mercado é difícil. Eu falei: não, vamos orar mais pela empresa. Pensei comigo, vamos trabalhar melhor ainda. Eu sou grato ao lugar que eu estou. É lá que eu pago minhas contas. É de lá que vem meu dinheiro. Então, precisamos de ter um coração grato. Tem um desenho muito antigo. Esse dia um pregador me fez lembrar disso. Ele falou daquele desenho. Lembra do leão e da oncinha? É o Lip e o Hard. Não sei se vocês lembram. O leão é coisa de velho, né? O leão, ele tá todo disposto, né? O Lip, né? Vamos lá, vamos fazer não sei o quê. Aí vem a oncinha, né? Ó, céus, ó vida, ó dia. Irmãos, talvez nós somos assim. Porque nós esquecemos aquilo que Deus já fez. E aí anda até com o ombro assim, né? Eu lembro quando eu peguei Covid. E aí eu estava muitos dias em casa e sofrendo lá. Aí eu falei: eu não quero nem saber. Eu vou lá comprar os remédios na farmácia, né? Porque eu estava achando que eu ia passar dessa. Eu falei: acho que eu vou passar dessa, né? Quando eu perdi toda a minha força, eu falei: eu acho que tá ficando ruim mesmo. E aí eu fui na farmácia. Eu acho que eu demorei metade do dia, irmão, para chegar na rua de baixo, assim, ó. Tava que nem o Hard. Aí quando eu estava subindo a rua, aí o mecânico que eu conheci, ele falou: tá morrendo, hein, André? Tá morrendo. O ombro assim, né? Pessoal com o ombro para dentro assim, irmãos. Tá psicólogo aí que já chega assim, ó. Falei: tá com algum problema. E às vezes um dos problemas é a ingratidão. E o Senhor quer nos alertar para nós termos um coração grato, gente alegre, né? Como se recebesse uma boa notícia. Quando nós recebemos uma boa notícia, a gente regozija. Olha que maravilha. Não é assim? A boa notícia do Evangelho já é uma boa notícia. O Evangelho é uma boa notícia. E recebemos outras também. Mas o ingrato, ele fica murmurando. E ele desanima todo mundo na volta dele. Pode perceber. Aquela pessoa que só reclama. Ela desanima todos à volta. Vamos fazer isso? Não, isso não dá. Não, e aquilo? Isso também não dá. Não, vai chover. Mas não dá nada. Isso é muitas vezes um coração ingrato. Então, Deus está falando para nós. Nós aqui, alguém me falou de uma igreja, e lá na porta de saída da igreja,
diz assim, eu acho que a Igreja Batista de Santo André é um lugar assim. Aqui começa o seu campo missionário. Alguma coisa assim. Aqui está fácil, porque nós estamos cantando, estamos orando, estamos juntos num ambiente legal. Mas ali fora começa o campo missionário. E às vezes nós reclamamos dos influencers. Esses influencers estão dominando a nossa juventude, estão dominando tudo. Uma juventude que, eu não vou nem citar o nome, porque tem uns que não vale a pena nem fazer propaganda para eles. Mas eu quero te dizer que você também é um influencer. Você pode não ser um influencer digital, mas você é um influencer. Olha, Paulo já sabia que nós éramos um influencer, irmão. Não tem nada novo, olha o que ele diz aqui. E o Flávio falou aqui quando estava cantando. Vocês mesmos são a nossa carta. Ele está falando, vocês são o nosso influencer aí, ó. Vocês vão, aonde vocês forem, vocês têm que influenciar outros, ó. Escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Olha, irmãos, nós estamos sendo lidos. Como carta de Deus, nós somos influencers neste mundo. Se tem uns que estão fazendo sucesso lá, faz sucesso também, igreja. Faz sucesso também, mostrando um coração grato, um Deus que é grande, um Deus que muda a história. Ao invés de reclamar, que é assim, que não sei o que, fala assim, Deus é bom, Deus me sustenta, Deus está comigo. Um dia Ele fez isso na minha vida, outro dia Ele fez na vida do meu irmão, e Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. É isso que influencia alguém. Ninguém quer andar do lado de mais um derrotado. É essa a verdade. As pessoas querem andar com gente vitoriosa, gente que influencia, gente que é boa. Nem assim? Eu vou lá piorar minha vida, andar com aquela pessoa que murmura. Você vai procurar quem? Vou procurar o irmão que ora lá, ó. Ele ora e as coisas acontecem. Eu vou lá e ele me aconselha com a palavra. Nós estamos buscando assim. As pessoas estão buscando isso em nós. E talvez eles não encontrem isso em nós. Para a nossa tristeza, eles às vezes não encontram isso em nós. Então é um alerta de Deus, num dia, numa atmosfera, onde nós falamos muito de gratidão. Que nós falamos de gratidão, mas nós precisamos exercer isso lá fora. Mostrar com todo o nosso ser que nós somos gratos ao Senhor. Glória a Deus. Olha o que Davi falou, né? O próprio Davi que escreveu esse Salmo 103, ele escreveu também o 4. Diz assim, ó: encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a deles que tem fartura de trigo e de vinho. Esse contexto aqui era da época da colheita. A época da colheita, irmãos, era um momento de muita alegria, porque todo mundo que planta sabe que pode acontecer N coisas que pode acabar com a sua plantação. Pode vir uma chuva, pode vir praga, pode vir muitas coisas e acabar com a plantação. Então esse momento ele falou, conseguimos. Nós conseguimos, estamos colhendo, aqui vai ter vinho, porque a uva deu certo, vai ter pão, porque o trigo aqui deu tudo certo. Mas aí o salmista fala assim, ó: o Senhor me colocou mais alegria no coração do que a deles. Eles estão num momento de alegria, mas essa alegria ela é passageira, ela é no momento da colheita. Mas a minha alegria não é assim. O meu coração é grato, a minha alegria ela dura todos os dias, 365 dias do ano. E eu não estou falando aqui, você não passa tristeza. Claro que eu passo, mas eu não vivo em momento de tristeza. Minha vida não é uma tristeza. É lógico que a gente sente perdas, sente dificuldades, mas a nossa vida é de Deus, irmãos. Um coração grato, um coração feliz. É isso que o Senhor está olhando para nós e buscando em nós uma gratidão, uma satisfação, um contentamento. Só com Ele, só na presença dEle. Glória a Deus. Gratidão não é circunstancial. Não está atrelada à nossa vitória. Eu ganhei. Glória a Deus, deu certo, Deus está comigo. Tem alguns lugares que são assim, se Deus estiver com você, dá tudo certo. Irmãos, eu não acredito nisso, verdade mesmo. Deus está comigo, se der certo ou se der errado. A palavra de Deus garante. Se eu quiser algo que Deus não quer, deu errado para mim, mas para Deus deu certo, porque é Ele que cuida da minha vida, né? Quando eu olho para trás, eu vejo que eu queria coisas que não valia nem a pena suar por aquilo, quando eu olho para trás. E eu dou glória a Deus, porque Ele dirigiu a minha vida até hoje.
Então a nossa vitória, né? Quando nós falamos bendize a minha alma, a nossa gratidão não está atrelada àquilo que nós chamamos de a nossa vitória, mas é todos os dias da nossa vida, é no relacionamento que nós temos com Deus. Olha o que Jó disse, e é muito forte isso, a gente às vezes tem que ir no extremo para entender as coisas. Jó falou uma coisa que talvez para nós saísse da nossa boca, isso seria muito difícil, né? Ele diz assim, ó, saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Você quer mais extremo do que isso? Mais extremos do que essa situação? Jó perdeu os filhos, a mulher falou, você abandona o seu Deus e morre. Diz a palavra que ele ficava num monturo, que era o lixão da cidade, raspando as feridas com telha. Aí ele fala isso. Aí eu olho para a minha vida e falo, eu fico até com vergonha de Jó escrever isso e eu não ser grato por tudo que Deus já fez. Nós não passamos por isso. Então, Deus está chamando cada um de nós para agradecer a Ele nessa manhã de domingo. Para olhar lá para trás e falar, obrigado, Senhor. Eu podia reclamar de muitas coisas que eu não vou agradecer. Meu coração é grato. No verso 1, ele diz assim, bendiga o Senhor a minha alma, bendiga o Senhor todo o meu ser. O sucesso de conseguir bendizer o nome do Senhor em todo o tempo é a presença dEle. É a presença dEle. É a presença que vai conosco na segunda-feira, é a presença dEle que vai conosco no dia da vitória, é a presença dEle que vai no dia que nós vamos comemorar um nascimento, é a presença dEle que vai no dia que nós estamos num funeral. É só assim, estar inteiro na presença dEle. É só assim que nós podemos ter um coração grato. Paulo, quando ele falou, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque o contentamento dele estava em Deus e não na situação. Vinha de Deus. Então tem tempos que nós passamos nas nossas vidas que nós não queríamos passar. Não é verdade? Esses dias com a perda de um tio nosso, ontem eu falei para Josi, nossa Josi, parece que isso não aconteceu. Eu não queria passar por isso. Nós não queríamos passar situações difíceis. Mas elas acontecem. Mas em todo momento nós precisamos olhar que Deus é soberano. E se Deus decidiu algo, que nós possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Se animar na presença de Deus. Talvez mesmo em meio às dificuldades. Aqueles homens, Paulo e Silas na prisão, meia-noite, né? Amarrado no tronco, irmãos. Situação fácil era? Não era fácil. Eles estavam louvando a Deus. Em meio à dificuldade, a igreja estava orando por Pedro. E Pedro saiu da prisão, a porta abriu, né? E esse negócio de porta abrir automático não é coisa da tecnologia, não, irmãos. Deus já fez a porta abrir automático lá no Antigo Testamento, lá no Novo Testamento, lá no começo da igreja. Aí a gente fala, é coisa nova nada. Alguém, crente, falou, não, vou fazer uma porta aqui, que Deus falou que dá, ó, fazer uma porta automática. As coisas acontecem, irmãos, quando nós somos gratos a Deus e não ingratos. Quando nós somos ingratos, nós estamos só alimentando nosso inimigo. A força dele em nós, a força dele na vida do outro. Nós precisamos alimentar nossa alma das coisas de Deus. Não terceirize a sua oração. Não terceirize o seu relacionamento. Não terceirize o seu louvor. Isso é você com Deus. Coração grato, ele nasce de um relacionamento profundo em Deus. Só assim, para nós vivermos a carreira da fé. Deus te chamou para estar inteiro na presença dele. Não seja inanimado, né? Inanimado é quem não tem alma, quem não tem vida. É um ser que está tudo acontecendo, ele está, como diz assim na gíria, ele está moscando, né? Um dia, eu lembro de um dia no trabalho, e nós passamos olha, irmãos, eu acho que foi umas 8, 9 reuniões falando de algo que eu ia fazer num domingo.
E eu ia executar aquela atividade no domingo, a empresa não podia funcionar, eu tinha que fazer aquilo. Aí na segunda-feira, o rapaz me chama, né? E ele fala assim: o que você fez foi atualização de versão? Irmãos, ele estava em todas as reuniões. A gente estava falando desse assunto em 8 ou 9 reuniões. Aí ele fala, eu falei, meu, tá moscando mesmo. Então eu falei, tá moscando. Mas moscar no trabalho, tudo bem, vai, deu uma moscada lá, não perdeu o emprego, deu tudo certo. Ainda bem que ele não era cirurgião, né? Operando o coração, né? Tá bom, o que ele faz dava para errar. Mas e quando nós estamos moscando no reino de Deus, irmãos? As coisas estão indo para um lado, a onda está passando, e a gente está lá, ou a gente tá depois da onda, está antes da onda, a gente não surfa a onda. A gente precisa estar atento a essas coisas, irmãos, estar ligado nas coisas. O que está acontecendo? Qual que é a oração da igreja? Para onde está aí na igreja? O que está acontecendo? Para onde Deus está falando comigo o que fazer? Relacionamento. Começa na profundidade, nos dá um coração grato. Ele continua aqui falando, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Coração agradecido, ele lembra das bênçãos do Senhor. Glória a Deus. Ele lembra das bênçãos do Senhor. Olha para trás e fala, obrigado, Senhor. Obrigado. Quando o Senhor te deu dificuldade, eu vou te falar que Ele te fez mais forte na dificuldade. Para você poder ser melhor hoje. Às vezes algumas desilusões é para hoje você estar ajudando pessoas. Você fala, por que eu passei essa coisa na minha vida? Para que é? Para ajudar alguém que vai pedir um conselho para você. Deus te preparou antes para você poder ajudar outra pessoa. Davi, ele sabia que poderia enfrentar desafios maiores. Ele mesmo se defendeu, ele apresentou o currículo dele para Samuel. O Golias estava lá assolando todo mundo, falando lá, quem de vocês pode vir aqui? Chamando a nação toda, e na verdade eles estavam com a perna tremendo lá, todo mundo, tremendo, inclusive o rei Samuel, o rei Saul, tremendo lá. E aí ele queria ir lá lutar contra Golias, e aí ele falou, mas acho que Davi era do meu tamanho, irmãos. Falou, esse coitado com Golias não vai dar certo. Nem a armadura dava para usar, né? Nem a armadura dava para usar. E aí, sabe o que ele se apoiou, irmãos? Davi falou assim, teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. Irmãos, a sua história vai te dar base para amanhã, para o hoje. É a sua história. Quando ele olha, ele fala, eu acabei com o leão, eu acabei com o urso. Você acha que o mesmo Deus que me deu vitória lá, não pode me dar vitória aqui? Só mudou o tamanho. Nem sei se o urso é pior do que o Golias, não sei. Mas sabe uma coisa? A gente fica aflito, às vezes com a grandeza das coisas. Mas eu vou te dizer, um dia eu fui numa empresa que imprimia, que fazia aquelas impressões, aqueles banners bem grandes, sabe? Fica aquela impressora, eu acho que dá metade disso, algumas impressoras, ou mais do que isso, elas são grandes. Aí eu cheguei lá, né? Olhei para aquela impressora, aí liguei pro meu chefe. Falei, é muito grande essa impressora aqui, cara, como é que eu vou fazer para arrumar o computador? Olha a minha cabeça. Eu tinha que mexer no computador, não era da impressora. E eu estava preocupado com o tamanho da impressora, sendo que eu tinha que instalar só o programa da impressora. E eu olhei para aquela impressora e liguei para ele e falei, não vai dar para instalar isso aqui, é a impressora, é o tamanho da impressora. Ele falou, faz de conta que ela é pequena, André. Faz de conta que ela é pequenininha e faz seu serviço que vai dar certo. Tá vendo, irmãos? Ele já tinha passado por isso para me instruir. E agora, às vezes a gente olha, por que o mesmo Deus que não abençoou no passado, que já nos abençoou no passado, não vai continuar nos abençoando? Só vai mudar talvez o tipo da situação, mas o mesmo Deus, Ele vai nos abençoar.
Então, quando nós olhamos com gratidão no passado, nós temos força para enfrentar o hoje. Se nós somos ingratos, o que nós vamos fazer? De novo esse problema, eu não aguento mais. Aí vai fazer que nem um avestruz, né? Enfia a cabeça no buraco e fica vendo se a vida passa, se alguém resolve. Mas tem coisa que é para você e para mim resolver, ela não passa. Enquanto nós não resolvermos, enquanto nós não tomarmos nossa posição. Nós precisamos olhar para o passado, mas não morar lá. Não moramos no passado. Nós olhamos para o passado para olhar o que Deus já fez. E vamos olhar o hoje e o amanhã com toda a esperança que nós pudermos. Porque assim como nós cantamos e falamos, nosso Deus não muda. Hebreus 13:8 diz que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Dele, Tiago diz que não há sombra de variação. Então não há como Deus mudar. Ele é um Deus que abençoa. Então quando nós nos alegramos, somos gratos, Ele vai trabalhando em nossa vida, vai trabalhando na nossa inteligência. Eu sempre conto um fato de um menino que eu fiz um curso de informática e eu já sabia o que ia acontecer ali. Eu já sabia aquela linguagem de programação e eu queria lá só para arrumar um emprego. Porque o que eles faziam? Eles davam o curso e quem se destacava eles contratavam. Certo? Eu falei, eu vou lá. Eu vou começar a trabalhar nessa área, porque eu não trabalhava com isso. E eu conheci um menino, eu descia com ele, ele tinha uns 15, 16 anos e a gente descia para a estação do Tatuapé juntos. E ele vinha na estação assim, não, da igreja, ele feliz da igreja. Ele não sabia nem se eu era crente ou se não era, ele estava falando das coisas de Deus. E aí a gente foi andando junto vários dias durante o curso e a gente descia. Ele falando das coisas de Deus, que ele tocou na igreja, que não sei o quê, e o grupo, que a visita. E ele era muito inteligente, irmãos, mas muito inteligente. Tanto que ele foi o primeiro da turma, ele nem sabia o que estava falando no primeiro dia que chegou lá. Eu fui o segundo, mas eu já sabia. Então, café com leite eu já sabia. E o tio da Nicole, que está ali, foi o terceiro, e a gente nem se conhecia. E aí Deus tocou no meu coração sobre aquele menino. E Deus mostrou a vida dele e ele não tinha ocupação nenhuma com o pecado. Ele não tinha nada com o pecado. A vida dele era as coisas de Deus, irmãos. Vou fazer aquilo na igreja, vou tocar, eu vou cantar, eu vou visitar. Tem um jovem que eu estou falando com ele. E aquilo me alegrava demais o coração. Uma pessoa grata e, além de tudo, uma pessoa que Deus trabalha, que Ele alegrava a minha vida. Você percebe, irmãos? Um coração grato, Deus abençoa. Ele não estava nem preocupado com o pecado, perdido em pecado. Então o cérebro dele, irmão, estava trabalhando nas coisas. E eu acompanhei ele durante muito tempo. E ele teve uma vida muito próspera. Falar de trabalho, né? E na igreja também, que sempre tinha as postagens dele. Ele estava lá para a Austrália, ele viajou o mundo. E eu dou glória a Deus pela vida dele. Eu falei, Deus levou ele lá para falar da gratidão, para abençoar a vida dele, para ser esse menino, né? Agora já está tiozão, já deve estar, né? Mas aquela pessoa feliz. Então, lembrar-se dos feitos não é morar no passado, mas é viver hoje com toda a gratidão possível. É Ele, no verso 3, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Eu vou citar Davi de novo. Diz que a palavra de Deus que Davi teve um filho com Batseba e perdeu o filho morreu. E aí o mesmo Davi que passou essa situação, ele está dizendo aqui, ele escreveu aqui, é Ele quem perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Olha a perda significativa que Davi teve. E mesmo com uma perda desse porte, perdeu um filho, ele escreve este salmo. É Ele quem cura todas as suas doenças. Davi passou isso. Nós podemos ver que, se Deus quiser, Ele pode curar. Não é que Ele não pode quando Ele deixa a doença lá. É porque Ele não quis curar aquela doença. Ele é soberano. Nós vemos na Bíblia muitas pessoas que ficaram ali, que Deus operou, e outras que Ele não quis operar. Mas nós sabemos que o nosso corpo, igreja, ele tem prazo de validade.
Se nós durarmos aqui, está aumentando a expectativa de vida, mas se nós durarmos aí 90 anos, não sei, a gente não sabe. Talvez o jovem morre, o mais velho morre mais velho ainda, a gente não sabe os planos de Deus. Mas nós temos só 2 lugares após nós morrermos nessa vida, é céu ou inferno. Não tem outro lugar, não haverá outro lugar para estar. Eu desanimo aqueles que pensam que haverá um purgatório. Isso não tem menção bíblica alguma de falar que vai existir mais um lugar onde nós vamos purgar, né? Que nós vamos se tornar santos ali, que nós vamos melhorar. Nós não vamos melhorar em nada. A decisão é nessa terra. Então o corpo, Deus pode não querer nos curar, mas eu te falo que à medida que nós clamarmos o nome do Senhor, se nós nos arrependermos do nosso pecado, automaticamente nós somos perdoados. Nosso corpo pode estar esfarelando, igreja. Automaticamente a nossa alma já se liga com Deus. Porque o nosso corpo é perecível, mas um dia ele será imperecível. Nós teremos corpos glorificados. Agora nós temos um corpo que ele é de desonra, mas um dia ele será em honra, pela eternidade. Nós temos um corpo que é semeado em fraqueza, mas um dia nosso corpo vai ser ressurreto em poder. Eu quero te dizer que às vezes nós podemos passar muitas tribulações nessa vida, e passarmos por coisas que nós nunca iríamos escolher, mas não queríamos nem passar perto. Mas eu quero te dizer, mesmo em meio às dificuldades, seja grato ao Senhor. Apoie-se naquilo que Ele já fez, porque o mais importante da nossa vida não são os 90 anos que nós podemos viver aqui, mas é uma eternidade na presença do nosso Senhor. E só vai alcançar isso quem é grato ao nome dEle, quem agradece, quem levanta pela manhã e fala: obrigado, Senhor, eu acordei mais um dia, porque o Senhor cuidou de mim. Se eu pisquei se eu dormi aqui, se eu fechei meu olho, a Tua palavra diz que o Senhor nem piscará, nem pisca para cuidar de nós. Então nós podemos já levantar com um coração agradecido, independente daquilo que está à nossa volta. Deus é bom o tempo todo. Diz assim, que resgata a sua alma da sepultura e o coroa de bondade e compaixão, da escuridão para a luz. A sepultura aqui não nos leva a entender que a pessoa está na sepultura, está dentro da sepultura, mas nos dá a entender que é o caminho da sepultura. Algo grave está acontecendo. Então ele fala: Deus nos resgata da sepultura. Ele está testemunhando a bondade de Deus, que Ele pode mudar toda e qualquer situação. E eu estou falando muito de Davi hoje, em tudo que eu estou citando tem Davi. Aqui diz que na Bíblia a gente vê que Davi, ele tinha um reino próspero, irmãos. Se há um reino que teve sucesso, foi o reino de Davi. Ele expandiu. Salomão teve muita sabedoria, mas ele pegou um negócio já andando bem, né? Davi lutou muitas guerras. Davi não teve paz ali com os povos do lado. E mesmo em meio a tudo isso, Davi conseguia falar essas coisas. Ele sabia que o reino, por mais rico e próspero que fosse, ele sabia que a bênção dele vinha de Deus. Ele reconhecia em Deus as bênçãos para a vida dele. Não era o reino dele, os soldados dele que eram valentes. Davi tinha uns lá que, vou te falar, irmãos, eram valentes mesmo. Matava todo mundo. Eram fortes, homens de guerra, preparados. Ele tinha esse exército, mas ele sabia que a bondade, a provisão, ela vinha de Deus. Ela não vem do seu trabalho. O seu trabalho é uma bênção, mas é Deus que te deu o seu trabalho. É Deus que te deu saúde. É Deus que te deu inteligência. É Deus que te deu paciência, né? Tem dia que é muita paciência no trabalho, mas Deus te dá paciência também. Você já terminou uma reunião, eu estava até tonto. Falei, meu Deus, agora eu tenho que pensar em tudo que falamos aqui. Mas é Deus quem nos abençoa. E aí ele fala bonito aqui, ó,
e ele resgata da sepultura e o coroa de bondade e compaixão. Olha, igreja, o que é uma coroa? Coroa, se você olhar nos Jogos Olímpicos, eles colocavam uma coroa de louro quando alguém ganhava alguma coisa, né? Coisa bonita, coisa, né? A coroa, ela aponta para alguém que é um ganhador, para alguém que está no alto posto. Então ele fala que, olha, ele nos coroa de bondade e compaixão. O Jefferson falou sobre isso. Salmo 23, verso 6. As coisas de Deus, a bondade, a misericórdia, ela vai nos acompanhando. Você pode perceber em muitas situações, Deus vai te acompanhando. Deus te dá a estratégia. Então você está fazendo assim, vem um negócio na sua mente, você fala, é coisa da minha cabeça. Não é não, irmãos. Você tem a mente de Cristo. Se você tem a mente de Cristo, você tem comunhão com Cristo. Se você está, né, ligado com Cristo, Ele vai falando no coração e vai te dando os caminhos a sair, vai te dando a sabedoria necessária para tratar as coisas, te tirando da escuridão para a luz. É assim que Ele faz, da sepultura para a bondade, para a misericórdia, para a compaixão. E no 5 diz assim, ó, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia, e te dá prosperidade e te dá vigor. Ele cuida de nós durante toda a nossa vida. Às vezes acontece alguma coisa mais forte, né? Nós olhamos, né, e falamos, nossa, Deus ali derramou uma bênção ali, que nossa. Mas mesmo no dia comum, no dia lá do arroz e feijão, Ele está lá. Por toda a nossa vida, nos acompanhando. E aí ele fala, irmãos, da águia aqui, ó, de modo que a sua juventude se renova como a águia. Você já viu a águia relacionada a coisa ruim? Eu nunca vi alguém associar águia a alguma coisa ruim. No mundo dos negócios, né, você vê lá que a águia está relacionada ao foco. Né, tem um monte de quadrinho hoje, que você tem um leão, que eu acho que é força, a águia é foco, e tem mais alguma outra coisa que eu não me lembro. Então a águia, ela está associada a vigor. Ela está associada à força, à imponência. E é isso que Davi está falando aqui, né? O próprio profeta Isaías, ele falou, né? Os que esperam o Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como águias. Então, dá para entender que a águia, né? Ela é imponente. Nós olhamos para a águia dessa forma. E aqui nesse texto, irmãos, olhando o comentarista bíblico, ele mostra que dá a entender aqui que não é que tem alguém que fala de águia, que fala quando a águia chega a uns 40 anos, ela sobe num lugar e ela quebra o seu bico, porque o bico está já desgastado, e ela fica ali. Mas não é sobre essa renovação, mas ele está falando que de tempo em tempo a águia troca a plumagem. Você nunca viu uma foto? Você já viu uma foto de uma águia requenguela, irmão? Tudo assim. Você já viu aquele negócio lá no Facebook, né? O galo, sem pena nenhuma, depenado, parece que tomou uma surra. E ele tá assim ainda, ó. Faz de conta, né, que nada aconteceu, né? O galo, a galinha, você vê nessa situação, né? Você não vê a águia toda arrebentada aí. Toda foto que você vê de uma águia, ela tá plena. Tá com as penas bonitinhas, tá com aquele olhar bom. É assim. Então ele falou isso. Porque quando ele fala que renova a juventude, irmãos, e agora é muito sério isso. Nós vamos ficando tiozinho, cheio de mania, né? Vai ficando mais, né? Não dá certo, aí não sei o que, eu tô cansado, né? Mas ele falou que vai nos renovar na juventude. Na juventude. O que é a juventude? É a época dos sonhos. Né? A gente sonha com tanta coisa na época da juventude. É a época dos sonhos. É a época da saúde plena. Né? Jovem não precisa nem ir no médico dia nenhum, né? É bom ir, né? Mas geralmente não vai porque só vai passar lá. Só vai visitar o médico. Época da saúde, época da vitalidade, época da energia, época que não encontra dificuldade em nada. Vamos lá, mas é 10 quilômetros? Não, vamos a pé então.
E sabe o que eu vou falar isso? Na igreja que eu fui, que eu era, tinha um senhor de idade, ele tinha quase 90 anos, era o presbítero Santino. Irmãos, ele marcava tudo enquanto é visita. Ele dava um trabalho enorme, porque eu ia com ele. Eu falei, irmão Marco, ele já mandava, já ligava, porque ele nem usava celular, não tinha isso com ele não. Já ligava, falou, marquei visita. E a gente ia, aí eu ia lá na casa dele. Aí teve um dia que ele falou assim, é lá na rua tal, tal. Aí eu olhei no celular, falei, irmão, mas é longe daqui. Ele falou, 90 anos, o corpo dele estava desgastado, mas a alma não. A alma estava revigorada em Deus. Ele olhava para as coisas de Deus e ficava feliz da vida. E ele me animava. Eu tinha aqui uns 10 anos mais novo ainda. E ele me animava. Eu chegava lá na casa do Santino, eu saía animado. Porque eu falei, mas se o homem tem 90 anos e está assim, eu não posso estar desanimado. E assim nós precisamos se motivar. Tinha um parque lá perto de casa, e eu tinha uns 20 anos. Tem um parque perto de casa, Chico Mendes, e eu comecei a correr lá. Aí um dia eu estava correndo. Aí passou um tiozinho do cabelo branco, correndo. Aí ele deu uma volta em mim. E eu estou correndo. Aí deu 2 voltas em mim. O parque tem 1,2 km, irmão. Para você dar 2 voltas em alguém. Ele deu 2. Aí eu falei, tá errado. Eu vou correr melhor. Aí eu comecei a correr mais, irmãos. Falei, eu preciso, esse tiozinho do cabelo branco me ganhando de mim na corrida. Aí eu fui correr mais. E isso me motivou. Então em nós, irmãos, nós podemos achar motivação em Deus para termos um coração grato, para estar na presença dEle, para estar fluindo com Ele. É isso que Deus está nos chamando nessa manhã. Se atente para as coisas de Deus. Não fica moscando, inanimado, sem vida nenhuma. Está na igreja, mas não tem vida. Aí a gente vai falar, vai para a minha igreja, a pessoa falou o quê? Não quero ir lá não, deve ser um desânimo lá. A gente às vezes fala da igreja aí que é uma geladeira, né? Aí está pior. Fala, você deve ser pior do que aquela da geladeira, é pior. Irmãos, Deus nos dá vida. A saúde, e alguém que é da saúde, do esporte aqui vai falar. Vai poder dizer, né? Alguns dizem que a gente é o que a gente come, né? Você é o que você come. Misericórdia. Fala os hambúrgueres que a gente come. As batatas fritas, né? A gente é o que a gente come. Mas eu queria te dizer algo que eu até li esses dias no nosso GC, uma das lições, o autor ali estava falando que a gente é o que a gente pensa. Fisicamente, a gente é o que a gente come, a gente paga o preço de ter, né, das escolhas. E também espiritualmente, a gente é o que a gente pensa. Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, ele fala para a gente transformai-vos pela renovação da vossa mente. Pastor André, nessa sequência que ele pregou esses dias, né, ele citou, né, Filipenses 4:8, que diz assim, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha a chamada do apóstolo Paulo aos Filipenses, pensa nisso. Se nós somos aquilo que nós pensamos, irmãos, nós poderíamos ser mais vitoriosos ainda, porque na palavra de Deus, nós sabemos, nós aprendemos tantas coisas, e muitas vezes nós sofremos porque nós não colocamos em prática, porque nós não pensamos sobre este assunto que está escrito na Bíblia. Nós falamos muitas vezes que esse é o nosso livro, que nós amamos a Bíblia, e nós não abrimos ele, mas a gente ama. Eu amo, nossa, a Bíblia é tudo para mim. Cita um versículo, não sei, mas não sabe nenhum. Nem o João 3,16 de cor. Irmão, se não souber o João 3,16 de cor, está reprovado, irmão. Se tiver, né? Se tiver lá no céu, fala um versículo para entrar, reprovou, irmãos. Uma vida inteira na igreja, nem para o céu vai. Pensou, irmãos? Eu brinco, mas é sério. Precisamos ser um povo forte. Os muçulmanos são fortes na leitura deles. Eles não são fracos, não. Quem faz missão lá sabe que o negócio lá para você chegar, não dá para chegar de qualquer jeito despreparado, não. E a gente deixa a nossa vida assim. Em quem eu penso?
Queremos ter uma vida grata? Queremos ter uma vida abundante? Pensa nas coisas do alto. Pensa nas coisas do alto. E só para fechar, eu queria falar sobre 6 verbos nesses últimos 3 versos que nós lemos. Ele diz assim, ó: é Ele que perdoa, é Ele que cura, é Ele que resgata, é Ele que coroa, é Ele que enche ou farta, né? É Ele quem renova. 6 versos para nós lembrarmos da bondade do Senhor. Eu queria nesta manhã que você lembrasse da bondade do Senhor. Lembrasse de tudo que Ele já fez. E ficasse e se regozijasse naquilo que Ele tem feito na sua vida. E eu queria fazer um desafio, um movimento aqui na igreja. Se você quer isso, uma mudança, algo, né? Eu não sei o que pode estar passando na sua vida. Eu não estou aqui para te julgar, eu sou o pregador. Eu estou pregando aqui. Porque é o Espírito Santo que pode falar de muitas formas em nossas vidas. Mas eu queria te desafiar. Queria chamar o grupo de louvor aqui na frente. Eu queria te desafiar a vir à frente. Como um passo, clamando ao nome do Senhor. Porque Ele já fez muitas coisas. E Ele vai fazer muitas coisas. Se você quer fazer isso nesta manhã, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos.